Olá pessoal, muito boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Atualiza Podcast. Hoje numa edição super especial para todos vocês, para falarmos muito sobre marketing, administração, comunicação e tudo que possa modificar a vida de vocês para melhor. Hoje nós estamos recebendo um convidado super especial aqui para falar sobre uma história de vida em uma empresa que impacta não só a cidade de Guarabira, mas toda a região, toda a Paraíba e não porque todo o Nordeste, né? Então estamos aqui recebendo Veronildo Coutinho, diretor da Guaraves, para conversar conosco sobre muito do dia a dia da empresa, do dia a dia dele, dos desafios e superações que ele vem enfrentando por toda a sua trajetória à frente da Guaraves, que é uma empresa sensacional e que todos vocês vão conhecer um pouco mais dela hoje aqui no Atualiza Podcast. Então, antes de mais nada, a gente vai para um pequeno intervalo, volta rapidinho aqui, mas eu não poderia deixar de agradecer a todos que fazem a Unidasnet, essa empresa de internet sensacional que conecta nossas conversas com você na maior qualidade possível. Então, se você está precisando de uma internet de qualidade, fale com todos da Unidasnet, vamos deixar o link deles aqui na descrição do nosso podcast para você não sofrer com internet, não sofrer com chuva. Quando a sua internet estiver travando, ela não vai lhe decepcionar. Então, Unidasnet é a melhor internet de Itabaiana para toda a Paraíba e para todo o Brasil futuramente. Então, fique conosco que nós vamos para um pequeno intervalo de 30 segundos e voltamos já em definitivo. Estamos de volta agora em definitivo para conversar esse podcast que vai ser incrível. Então, antes de mais nada, você compartilha para todo mundo, para os amigos, para a família, para o grupo do futebol, para todo canto. Porque se você estiver aí na sua casa levar uma topada, não sabe o que foi, é porque não compartilhou o podcast. Então compartilha com todo mundo que esse podcast de hoje vai ser sensacional, vai ser bom todo, como o Veronildo já está dizendo aqui. Então, Veronildo, muito obrigado por você estar aqui conosco, podendo compartilhar um pouco da sua história. É uma satisfação ter você conosco aqui nesse podcast. E desde já eu queria deixar o espaço aberto aqui para você deixar o seu boa noite para todos que nos acompanham aqui. Boa noite, Iago. Boa noite a todos que fazem o Atualiza Podcast. Eu agradeço demais a oportunidade de vir aqui a Sapé, falar um pouco da nossa empresa, da nossa história e do que está chegando em Sapé, a nossa mais nova loja da rede Super Atacado Bom Todo, nessa cidade que eu tenho um carinho especial, tenho grandes amigos aqui em Sapé. Na minha juventude eu fiz muitas amizades também aqui e estou de volta aqui a Sapé com esse empreendimento que Sapé hoje é uma cidade de referência na expansão comercial aqui da Paraíba, é uma cidade de destaque. Realmente, outro dia eu assisti uma entrevista do prefeito e ele falava desse crescimento, desse potencial de Sapé, e eu concordo. Quando a gente vai implantar uma loja, a gente faz um estudo econômico da cidade. E não é só a cidade, é a região, é a macro-região aqui de Sapé, que tem aproximadamente 300 mil habitantes. Então, a gente, quando vai fazer um estudo para implantar uma loja da nossa rede, da Rede Bom Todo, a gente sabe onde a gente está pisando. E a gente se surpreendeu com o potencial de Sapé. Você vê a força, né, do comércio, a força das empresas de Sapé. E estamos chegando aqui para somar, para fazer com que o comércio de Sapé ainda seja mais forte. Coisa boa, coisa boa. Veronildo, antes de iniciarmos o nosso podcast, eu gostaria que você se apresentasse para as pessoas, falasse um pouco sobre a Guaraves, que é o grupo em geral, né? A Bom Todo faz parte da Guaraves, e se apresentasse, contasse um pouco da trajetória dessa grande empresa que, pelo que a gente sabe aqui, começou em um pequeno galpão com apenas 300 aves e foi crescendo, e cada vez se tornando esse conglomerado que é hoje. Então, se apresente, fala da sua trajetória e como tudo isso começou. Eu tenho o maior prazer de contar essa história, porque esse ano estamos completando 50 anos de empresa. Então, no Brasil, num país com tantas adversidades para o empresário, que muitas empresas não sobrevivem nem o primeiro ano, nós estamos celebrando 50 anos.
50 anos construídos com muito trabalho, com muito esforço, com muita dedicação. Eu lembro que na minha adolescência, no início da empresa, eu entregava frango aqui em Sapé, aqui em Mari, né? E a gente constrói, tudo que a gente constrói, o sucesso que a gente constrói é trabalho, muito trabalho. Então, todo esse sucesso da Guaraves é fruto de um sonho de Ivanildo Coutinho, que é meu pai, junto com minha mãe, junto com a família, e iniciou uma pequena produção em Guarabira. Daí a gente expandiu para toda a Paraíba, fomos ao Rio Grande do Norte. Hoje nós somos o maior produtor de frango do Rio Grande do Norte e já éramos da Paraíba. Já temos atividades de produção no Piauí, em Pernambuco, né? E toda essa história baseada sempre em Guarabira. A nossa matriz, a nossa raiz é muito funda, é muito profunda em Guarabira. E Guarabira, eu entendo que Guarabira é Sapé, Guarabira é a nossa região aqui, né? Sim. Então, se nós vamos para qualquer lugar do Brasil, mas nossa base está aqui, as nossas raízes são muito fortes, né? Então, assim, estamos completando 50 anos, temos mais de 3.000 funcionários em toda a região Nordeste, produzimos por dia 150 mil frangos. Em qualquer lugar do Brasil é realmente uma produção significativa, né? E todo esse trabalho da gente está só no começo, né? No caso, 150 mil por dia? Por dia. Caramba, é muito grande essa produção. Nós produzimos 150 mil aves por dia. Uhum. Então, é um desafio muito grande, né? Mas o pessoal fala que tem que matar um leão por dia, a gente mata 150 mil frangos por dia, né? Pra você ter ideia, traduzindo em números, a nossa empresa abastece um mercado de 20 milhões de consumidores. E com a honra, né, e o prazer de dizer que o nome faz jus à qualidade. É bom todo. Sim. Então, tudo que é bom todo. E a gente tem o maior respeito por essa marca. Então, trabalhamos com muita qualidade. E é por isso que esses valores que são muito fortes na nossa empresa, respeito, reputação, qualidade, esses valores são muito fortes. E são esses valores que pavimentam a nossa história. Uhum. Não se chega a 50 anos fazendo qualquer coisa ou produzindo de qualquer jeito. Esses 50 anos é celebrado como um marco de uma história pavimentada no respeito e na qualidade. A Guaraves hoje, o Bom Todo, ela está em qual lugar do Nordeste? Estamos em todos os estados do Nordeste, em áreas diferentes. Por exemplo, a gente tem um segmento de alimentos. A gente tem a área de produção e tem a área comercial nessa área de alimentos. A gente está no segmento de rações, Aquavita, que é ração para peixes e camarões. Uhum. Todo o Nordeste do Brasil consome nossas rações. A nossa marca Aquavita, ela é top 5 no Brasil. Então, nós temos a 5ª marca de ração para a aquacultura do Brasil. Por isso que é bom a gente ter a oportunidade de participar de uma entrevista como essa aqui agora, porque tem coisas que as pessoas não sabem, não conhecem o potencial da Guaraves, né? Uhum. O tamanho da nossa produção, uhum, né? Aonde a gente chega com nossa marca. Então, assim, graças a Deus, já faz 20 anos que a gente trabalha no segmento de rações. Uhum. E estamos agora concluindo a maior fábrica, a mais moderna fábrica de ração do Brasil, em Guarabira. Quem passar ali do sentido ali de Bananeiras, vai passar lá, vai ver a dimensão da fábrica. Então, nós estamos concluindo a fábrica de rações mais moderna do Brasil. E a gente não tem que se envergonhar disso, muito pelo contrário, a gente tem que se orgulhar disso, né? Uhum. Se orgulhar dessas conquistas, que não são fáceis. Não. Mas são possíveis. Porque se olhar para trás e ver como a gente começou e onde a gente chegou, é possível. Mas é muito trabalho, mas é possível. Isso que é o que faz o trabalho valer a pena, não é isso? Beronildo, eu fico muito tranquilo em conversar com você aqui hoje, porque assim como eu, minha primeira formação também foi em marketing, assim como a sua, em administração por sequência. E é uma área que, de fato, não é tão valorizada, mas faz total diferença dentro das organizações, das empresas. E
o que você agrega essa sua formação ao sucesso que a Guaraves, a Bom Todo, tem até hoje? Eu vou dar exemplos práticos. A minha formação em marketing, eu era mais novo. Assim que foi minha primeira formação, eu era mais jovem. E muitas coisas que foram construídas na Guaraves, a minha formação em marketing ajudou a construir. Por exemplo, a marca Bom Todo foi uma construção do nosso projeto. Uhum. E veja que marca forte. Né? Veja quantos consumidores têm acesso a essa marca no Nordeste do Brasil. Então, a Aquavita também foi uma construção nossa também. Então, assim, a gente entende que o marketing não é... Muitas pessoas confundem marketing com propaganda. Sim. Marketing é muito mais do que isso. Marketing é estratégia, marketing é valorização de marca e marketing é você cuidar da imagem, é você cuidar da reputação da empresa e da marca. É como se fosse o marketing, não é só propaganda, o marketing é o guardião da marca. Ele tanto eleva a marca como ele protege. Essa é a função do marketing. E eu aprendi a fazer marketing aplicando na nossa empresa. Então, eu tive a oportunidade de aplicar tudo que eu aprendi no dia a dia da empresa. Eu sou graduado em marketing faz mais de 30 anos. Então, eu realmente participei dessa história toda. E com relação à administração, eu entendo que a administração ela é o guarda-chuva de todas as outras graduações. Porque eu entendo o seguinte, como empresário, eu até motivo meus filhos também, a minha menina Mariana, qualquer dia desse eu vou convidá-la para vir aqui, viu? Uhum. Ela é fera. Ela já está na área financeira da empresa, ela é formada em administração. E a Mariana, ela entende que a empresa pode contratar médicos, a empresa pode contratar engenheiros, técnicos de informática, podem contratar marqueteiros, mas a empresa precisa de um administrador para administrar tudo isso. Sim, não, nada anda, né? Então foi meio que esse legado que eu tenho passado para os meus filhos. Seria muito bom que ela fosse médica, ela poderia escolher qualquer curso, e ela não foi obrigada a fazer administração, porque ninguém faz nada obrigado. Sim. A gente conquista. E o meu menino também, o João, que vai agora para a faculdade, e eu falei, João, você faz o curso que você quiser. Agora entenda que como você está numa empresa que tem uma história bonita e tem um futuro brilhante, ela vai precisar de administradores. E eu vou repetir o que eu falei para ele. Você pode ser engenheiro, você pode ser um especialista em tecnologia da informação, você pode ser médico, você pode ser o que quiser. Mas dentro da empresa seria bom que você fosse administrador, porque o administrador, ele administra a coisa toda. Ele faz com que a máquina ela tenha fluxo e movimento. Então, essa é a minha visão de administrador e é assim que eu administro a empresa. Eu sou da área, pra você ter ideia, como eu sou fundador da empresa, eu estou na empresa há muitos anos, eu já passei pela empresa toda, até entreguei frango, como eu falei aqui em Sapé e Mari. Então, assim, eu sou do tempo que a empresa tinha um carro, uma caminhonete. Veja a dimensão do que é a empresa hoje, né? Mas, assim, eu percorri toda a empresa. E se tiver algum jovem que tem um pai que é comerciante, ou algum pai, algum empresário que tem os filhos, orientem os filhos a transitarem pela empresa, absorverem aquele vínculo, criar aquele amor pelo negócio. Porque os pais, eles trabalham para os filhos. Porque um dia os pais se aposentam, depois eles vão para a eternidade, mas os filhos é que vão dar continuidade àquele legado, ou não. Vai depender de como ele construiu isso. Uhum. Eu cresci dentro da empresa. Meu pai me formou dentro da empresa. Eu sou formado em Guaraves. Depois é que eu fiz outras graduações, mas eu sou formado em Guaraves. Então, assim, é muito importante que os filhos... às vezes o cara é comerciante, empresário, e manda o filho para longe, para estudar longe. Não quero isso para mim, não sei o quê. Gente, se o camarada é bem sucedido, ele tem que dar continuidade àquele legado. Até porque a empresa não pode morrer, a empresa segue. Né? Então, é como eu falo, eu sempre vou incentivar meus filhos a serem administradores. Porque é com gestão que a empresa tem futuro. Sem gestão,
a empresa é sem futuro. Uhum. Eu acho muito interessante você falar isso, principalmente dessa parte de marketing, que hoje em dia as pessoas confundem muito, achando que marketing é só, de fato, a publicidade. Mas tem um mundo por trás ali, e o marketing, a publicidade é um braço do marketing, vamos dizer assim. O merchandise é outro, a parte de publicidade e propaganda é um pé, e vai se juntando um corpo todo, e o marketing é aquele corpo todo. E as pessoas pecam muito quando vai falar em marketing em uma empresa, achando que se você só tirar uma foto e postar no Instagram, você vai estar fazendo marketing da empresa, e acabam depois de uma semana, um mês, 2, desistindo de fazer aquilo. E acaba que fica sem o pouco que fazia e não acreditando que as redes sociais, a internet, um alcance maior da sua marca vai trazer resultados para a sua empresa. Então isso é muito importante nos dias de hoje, porque de fato quem investe em marketing pode transformar uma pequena criação em uma grande empresa, a exemplo da Guaraves e da Bom Todo aqui, como Veronildo está trazendo aqui para a gente. Então isso é muito importante. E puxando para a parte mais administrativa também, que é algo que faz a diferença dentro de uma empresa, Veronildo, como é que cuidar de 3.000 colaboradores dentro de uma empresa? Eu acho que é muito desafios que tem todos os dias, e o que é que faz para com que todos esses colaboradores possam produzir e de fato colaborar para o crescimento da empresa? Você entenda que uma empresa é um organismo vivo, é um sistema. E esse sistema tem que ter o coração, tem que ter o cérebro. O cérebro é a administração, né? O coração pulsando é a produção, né? E tem os membros superiores, inferiores, que são a logística, né? Então, 50 anos de história, a gente construiu esse organismo. Esse organismo é forte, tem saúde financeira, e saúde operacional, sim, e saúde organizacional. Então, a gente, quem está de longe assim pensa que é impossível administrar um negócio desse. Mas não, a gente toca, a gente dorme, a gente consegue, a gente tem qualidade de vida, mas isso tudo... Acho interessante o senhor dizendo a gente dorme, porque tem muita gente que perde o sono mesmo, né? Claro, às vezes a gente também perde o sono. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que a gente constrói um ecossistema para sustentar a empresa. Não é uma empresa que surgiu do nada. Tem 50 anos de história. Eu tenho muitos colaboradores que estão conosco há muito tempo, que entendem essa cultura, o jeito da empresa administrar, o jeito, o modelo de gestão da empresa. Às vezes é difícil quando chega um novo colaborador, ele não consegue se adaptar àquele nosso ritmo e àquela nossa cultura. Aí ele não fica na empresa, porque eu não vou mudar uma cultura de 50 anos porque um cara chegou pensando diferente. A empresa, ela tem o seu jeitão, mas ela é uma empresa aberta para inovação. Pra você ter ideia, nós somos o maior cliente do Proteus da Paraíba. Eu vou aproveitar o momento e vou lhe convidar, um dia que você tiver disponibilidade, quiser que sua equipe visitar a nossa empresa. Nós temos um escritório corporativo com 200 funcionários. Fica no Shopping Cidade Luz. A nossa unidade de produção é uma das mais modernas do Brasil. Então, aqui em Guarabira, aqui pertinho, convidar um dia aí, se você tiver interesse aí, a gente manda uma pessoa vir buscar vocês aqui. Vamos, né? Sim, vamos sim. Então, será um prazer, você como administrador vai gostar muito da experiência. Então, como eu lhe falo, a gente consegue fazer com que isso aconteça, a dinâmica da empresa aconteça, porque a gente tem uma equipe muito boa, tem uma cultura muito forte, tem uma presença de gestão muito forte ainda dos donos. O meu pai, o Ivanildo, ele está à frente, é o nosso presidente, diretor-presidente. A empresa familiar, é bom reforçar isso. Sim. Cada filho é um diretor de uma área, são áreas distintas, todos convergem para o mesmo objetivo e sempre o nosso sol é o nosso presidente. Então, é um estilo de empresa familiar, literalmente familiar. E que funciona. E para você ter ideia, eu dei até foi sábado na TV Correio. Foi o programa Sabores da Terra eles fizeram uma visita à nossa empresa. E a gente estava falando sobre justamente expansão. Nós temos essa indústria aqui em Guarabira que abate 115 mil frangos por dia e estamos com um projeto para mais um abatedouro desse no Rio Grande do Norte. E estava falando sobre pai, e eu até comentei com a jornalista. Eu perguntei a meu pai, não tá bom não, pai? A gente já tem um de 115 mil frangos por dia, você quer montar outro? E ele, como administrador e grande
empreendedor, ele falou o seguinte: meu filho, para o empreendedor não tem limite. O limite é o céu. As coisas estão bem, a empresa está sólida. Vamos trabalhar. A gente é jovem ainda, vamos trabalhar. Então, assim, com essa indústria no Rio Grande do Norte, a gente vai, com esse abatedouro lá no Rio Grande do Norte, a gente vai expandir o braço que vai até o Maranhão. E com o Guarabira, a gente vai expandir o braço que vai até a Bahia. Então, aí a gente realmente atende bem melhor o mercado do Nordeste. Mas é isso, não tem limite, né? Para o empreendedor não tem limite. E o que é que, no seu ponto de vista, até pegando o exemplo do seu pai também, o que você acredita que fortalece essa vontade ainda de querer empreender, de buscar mais oportunidades sempre? O que é que você acredita que você e seu pai também faz pulsar essa veia de empreendedor até hoje? E graças a Deus, as coisas vêm dando certo. A cada ano, a nossa empresa cresce. A cada ano, a gente investe, a gente inova, a gente acredita. Então, o que nos impulsiona à frente é sempre as coisas dando certo. E não pensem que a administração de um negócio do tamanho do nosso são flores. Não, tem as noites mal dormidas também, né? A gente tem também as adversidades. Quer que eu diga uma? Pode ficar à vontade. Pandemia, gente. Pandemia. A pandemia foi terrível, não só para a gente, como para o mundo todo, né? Afetou muito? Afetou porque, assim, a nossa atividade é uma atividade em cadeia. Por exemplo, hoje está sendo abatidos 115 mil aves e estão nascendo 150 mil pintos. É uma cadeia. Todo dia entra e sai na nossa atividade de produção. E na pandemia, a gente foi submetido a parar a fábrica. Fecharam a nossa fábrica. Nós ficamos 10 dias sem produzir. Você já imaginou? Porém, a produção continuou crescendo. Numa cadeia que evolui, que não pode parar, ficar 10 dias sem abater, foi 1,5 milhão de aves que a gente deixou de abater. Caramba. E eu nunca vou esquecer isso, eu sempre repito isso. Pelo menos aqui vai ser a primeira vez. Eu cheguei para meu pai e falei: pai, 10 dias parados, nossa cadeia já sufocada, porque todo dia o pinto cresce, todo dia o frango cresce. E eu não sabia quando a gente voltava. A gente já estava quase 10 dias sem atividade. Eu falei: pai, eu fui aí como filho, não foi nem como executivo, nem como diretor, foi como filho. Pai, eu não sei o que fazer. Eu estou perdido. Ele falou: meu filho, calma, é a sua primeira crise. Eu já passei por outras. Fique tranquilo que vai dar certo. Parece que quando ele falou aquilo, parece que o céu se abriu. E como um toque divino assim do céu, as coisas foram se acalmando, a gente voltou a bater. Enfim, deu tudo certo. Mas eu nunca esqueço isso, vai ficar na minha memória isso aí como a minha primeira crise. E vê que crise, né? Uma crise mundial. Dizer como outros, que crise da zorra, né? Imagine que a minha primeira crise foi a pandemia, e não só para mim, imagine para tantos outros. E nós nos sobrevivemos, graças a Deus, não tivemos nenhuma perda. Tivemos alguns colaboradores, mas não tivemos nenhuma perda na família, graças a Deus, com a pandemia. E sobrevivemos, a empresa saiu mais forte ainda, né? Mas a gente sabe que tantos empreendedores não conseguiram sobreviver à pandemia, seja na vida, seja no negócio, né? Então, realmente, foi uma crise que marcou a nossa história. Inclusive, no livro dos 50 anos da empresa, que a gente está editando, a gente vai ter que colocar esse corte, esse recorte. Sim. Porque a pandemia ela marcou a história mundial. Você imagine que se você for analisar a história das pandemias, essa foi a maior. Porque essa foi a pandemia que atingiu o mundo todo. E falando de mundo, depois a gente vai abrir um parêntese para falar sobre mundo também. Eu acho que interessante, assim como eu tenho uma visão também de exportador e importador, né? Depois a gente fala sobre o que é que acontece quando o Trump manda uma bomba para algum país. O que é que acontece? Depois eu te conto o que acontece.
Mas vamos falar sobre isso daí também, porque tem muita coisa aqui que a gente pode aproveitar aqui. Inclusive, você que está nos acompanhando aqui também, pode deixar os comentários, suas perguntas aqui, porque assim que possível, a gente também está conversando aqui e trazendo as suas dúvidas para vocês. Lembrando também de você sempre estar compartilhando o nosso podcast e mandando aqui para todo mundo no grupo da família do WhatsApp, nas redes sociais, porque hoje nós estamos conversando com o Veronildo Coutinho, diretor da Guaraves, aqui responsável por um conglomerado aqui de mais de 3 mil colaboradores, empresa que está no Nordeste todo e crescendo em expansão cada vez mais. Então, saindo um pouco do ambiente da Guaraves, vamos conversar agora um pouco sobre a Bom Todo. A Bom Todo é uma empresa, o Super Atacado Bom Todo é uma empresa que está em expansão também. E o que é que faz com que você saia desse universo da Guaraves, ali aquela parte só da produção, e de fato queira entrar no atacado? A nossa rede de atacado, ela iniciou em Natal. Eu acredito que nossa primeira loja deve ter uns 20 anos. Iniciou em Natal e por muito tempo a gente ficou só com essa loja em Natal. E aí a gente viu uma oportunidade, além da linha, que é tudo de frango que a gente produz, a gente abriu, estendeu a marca. A Sadia fez isso, a Aurora fez isso, sim, e tantas outras marcas nacionais também fizeram. Expandimos a marca. Por isso que a gente chega a 100 produtos, porque hoje a gente tem vegetais, batata, peixe, vários peixes, camarões, suínos, uma linha completa com a marca Bom Todo. Por isso que a gente chega a 100 produtos. E essa expansão da marca, ela é vinda fruto de um estudo de mercado ou é fruto do achismo? Porque muitos empreendedores, eles trabalham em cima do achismo, mas para crescer de fato é necessário um estudo de mercado, dizer, de fato, se a gente entrar aqui nessa fabricação de batata frita com a operação que a gente já tem, a logística que a gente já tem, a gente consegue dar certo dentro desse segmento com esse produto também? Olha, uma empresa do nosso porte, a gente tem que fazer diagnóstico do que a gente vai... A gente está pensando em algo, a gente tem que saber onde a gente vai pisar. Sim. Porque assim, a gente, graças a Deus, da nossa rede de lojas, todas são sucesso. Porque a gente sabe onde a gente pisa, a gente faz estudo de mercado. Né? Quando a gente vai entrar num mix, numa linha de produto, numa nova estratégia, o que é que a gente faz? Além de fazer um estudo, a gente olha para o mercado. O que é que os grandes estão fazendo? A Sadia está abrindo o mercado, está expandindo o seu mix de produtos. A Perdigão também, a Aurora também. Então a Bom Todo vai nessa mesma onda, né? Mas a gente não vai na onda de qualquer jeito. A gente se estrutura, né? A gente procura os melhores fornecedores, né? A gente... Porque eu não posso nem falar, eu sou até suspeito, mas tudo que tem a marca Bom Todo carrega muita qualidade. São 50 anos de história. Sim. A gente tem muito respeito ao consumidor e muita responsabilidade. A gente está alimentando milhões de famílias. Então, assim, se você chega lá na loja, você vê o camarão, Bom Todo, é um produto de qualidade. Seja o peixe, seja a tilápia, seja o panga, seja o... Me ajude, Johnny. Salsicha, apresuntado, mortadela, as linhas de temperado da gente, que são fantásticas. O produto da gente, nossa linha de ovos. Então, assim, vem dando certo, porque a gente tem feito um trabalho de base muito sólido, né? E baseado em quê? Baseado em qualidade, em valor. Porque tem preço e tem valor. A gente trabalha muito o valor. A gente tem também que ser competitivo, mas a gente tem que pensar no valor. O valor não é financeiro. Sim. O valor é reputação. O valor é qualidade, é marca. Entendeu? É por isso que a gente, graças a Deus, só tem essas histórias boas para contar, porque a gente valoriza muito o que é bom. Isso. E tudo que é bom todo. É bom todo. E hoje em dia é difícil nós vermos empresas que valorizem os valores, a cultura organizacional, o dia a dia ali de fato dos funcionários. E é isso que, no fim das contas, acaba fazendo a diferença. Acaba fazendo que com a empresa dure 10, 20, 50, 60, 100 anos e crescendo cada vez mais. Hoje em dia, qual a importância que o senhor e todos os colaboradores lá dão de fato a manter firme essas raízes dos valores da cultura organizacional, vindo já desde o seu pai até vocês e, quem sabe, os futuros gestores da Guaraves? O que a gente tem visto aí nesse mundo moderno,
as empresas maiores comprando as menores. Sim. Né? Já tentaram comprar a Bom Todo várias vezes, né? Essas grandes empresas. O papai dizia o seguinte: eu vou vender para quê? Eu vou fazer o quê? Se eu só sei fazer isso. É o que eu gosto de fazer, né? E nós temos uma família para trabalhar e tem uma história para contar, né? Tem um legado para levar para a eternidade. Então, assim, o que a gente tem mais de valor dentro da empresa não é só a marca, não é só os ativos, as indústrias. As empresas, às vezes, o que tem de mais valor é a cultura. Porque a cultura é o que vem arrastando toda a história da empresa. Às vezes, uma empresa grande compra uma pequena e não consegue dar continuidade àquela história. Porque é outra cultura, né? Porque não comprou a cultura, comprou a empresa. Uhum. Então, a gente entende que existem valores muito fortes. Por exemplo, o meu pai fala que tem que tratar gente como gente. Veja que valor forte. Olhar para a pessoa como pessoa. Não é só como mais um funcionário ali no registro de funcionários. É tratar a gente como gente. Tratar com respeito. E hoje, o maior desafio hoje das empresas é mão de obra. Você sabe, estou entrando nessa linha agora porque está relacionado a tratar a gente como gente. Uhum. Não existe empresa sem pessoas. Não existe. Você aqui sozinho, você não conseguiria. Tem sua equipe aqui. Então, tem que procurar, de alguma forma, valorizar. As gerações de hoje, de colaboradores, são mais sensíveis. É uma geração mais sensível. Chama geração Z. Sim. Então, você não vai tratar o seu funcionário como você tratava há 10 anos atrás, que vai dar errado. Eles são outros valores também que eles têm, outras expectativas. A comunicação tem que mudar. Esse empresário bronco, que trata todo mundo com arrogância e com ignorância, vai ficar sozinho, viu? Porque a turma vai embora. Então, assim, a nossa empresa tem procurado trabalhar para tornar cada vez mais um ambiente bom, agradável para as pessoas ficarem, para que as pessoas tenham, mesmo que o trabalho sendo pesado e tal, tenham aquele orgulho de dizer, não, eu gosto do que eu faço, eu gosto da empresa que eu trabalho. Conquistar a pessoa, trazer a pessoa para o lado. É isso que a gente procura fazer. Uhum. É fácil? Não é fácil. Não é fácil. Antigamente, o funcionário, ele ficava na empresa porque ele tinha medo de perder o emprego. Hoje ele não tem mais esse medo. Ele está desempregado aqui, aí o pai Lula dá um bolsa auxílio lá para ele, e aí ele vai se virando, depois faz um bico ali. Quer dizer, mas essa visão da pessoa parar e ficar esperando por um auxílio do governo, eu acho um atraso, sabe? Uhum. Isso é coisa para país subdesenvolvido da África. O cara não faz nada e espera que venha uma doação. Inclusive, 50 anos é muito tempo que você trabalhou com diferentes gerações. Que tá pegando a X, a Y, a Z. E o que é que tem de diferente? Se você acompanhou esses primeiros funcionários ali dos 10 primeiros anos, os dos 20, os dos 30, os dos 50, os de hoje, qual é a principal diferença A deles? diferença principal é o seguinte, é que o jovem de hoje, ele quer ser reconhecido, ele quer ser tratado com respeito, ele é mais sensível às pressões, e as empresas que querem se perpetuar vão ter que mudar, vão ter que entender tudo isso, vão ter que trabalhar melhor e o mais importante, trabalhar a gestão. Porque não adianta o diretor aqui dizer que é humano. Não, quem tem que ser humano tem que ser minha gestão. Eu tenho que ter gerentes humanos, supervisores humanos, encarregados humanos, porque não adianta eu tratar o cara bem e o encarregado tratar mal. Então, tem que trabalhar as pessoas. Todo um conjunto, né? É um organismo. Né? Então, assim, a gente chama de os líderes. Os líderes são os responsáveis pela cultura da empresa. E nós, como diretores, somos os mentores. Nós temos que dar o grande exemplo para os líderes. Olha, a diretoria aqui pensa assim e valoriza isso aqui. E é essa filosofia que a gente tem que implantar na cultura da liderança. Sim. E aí a gente vai construindo essa relação. É uma nova relação. Porque se você observar, daqui a 10 anos, toda força de trabalho vai ser geração Z. Então não adianta dizer, se for
Se for diferente do meu jeito de trabalhar, não serve. Vai ficar sozinho. Eu garanto. Vai ficar sozinho. A empresa vai parar. Então, a gente trabalha isso. A gente tem trabalhado muito forte isso. O nosso diretor de gente, inovação e tecnologia, o Ronaldo, né, que ele é o responsável pela nossa gestão de pessoas. E a gente tem trabalhado muito no reconhecimento das pessoas, na forma da liderança cuidar das pessoas, da forma de tornar o ambiente agradável, porque muitas vezes o camarada quer estar em casa, né? Mas ele precisa trabalhar, né? Você não trabalha por opção, não. Você não trabalha porque você gosta, você trabalha porque você precisa. Sim. Né? Mas não é porque você precisa que você tem que se sujeitar a situações desconfortáveis. Então a gente pensa assim: você trabalha porque você precisa, mas a gente tem que dar condições para que você trabalhe bem, pelo menos confortável. Né? Dizer feliz seria até querer mais, mas eu gostaria também que ele trabalhasse Também feliz. fosse feliz. Que ele, por exemplo, hoje é uma segunda-feira. Para muitos, o cara diz: graças a Deus, segunda-feira, descansei, estou pronto para uma nova semana, uma nova jornada. Mas muitas vezes o cara diz: meu Deus, segunda-feira, pior dia da minha vida, que é o dia que eu vou para aquele lugar. A pessoa não tem o trabalho como se fosse um martírio, né? Um castigo. Sim. Não é, gente. Trabalhar é prazeroso, trabalhar eleva, dignifica o homem, eleva a autoestima das pessoas. Eu conheço tantas pessoas muitos e tantos, que tiveram o primeiro emprego na nossa empresa, já tem carro, já tem moto, já tem casa, fruto de quê? Do trabalho, gente. Então, o trabalho, ele realmente dignifica, edifica, sabe? E eu não consigo ver outra forma de alguém ser bem-sucedido se não for trabalhando. Quando a gente fala trabalho, estudo também é trabalho. Sim. Se o camarada decidir ser um bom aluno e se projetar para o estudo, aquilo é trabalho. Porque tudo que você se dedica é trabalho. Né? Então, assim, eu não vejo outro caminho a não ser estudando ou trabalhando, né? Porque é o seguinte, loteria também, né? Mas nem todo mundo ganha na loteria, né? Nem todo mundo é premiado, né? Então, assim, não adianta o cara estar em casa jogando videogame e esperando que as coisas aconteçam. Não vão acontecer. O cara tem que realmente arregaçar as mangas e encarar a vida de frente. E correr atrás, né? E correr atrás. Eu tenho tantos funcionários que, graças a Deus, eu tenho um relacionamento muito bom com a minha equipe. Tantos funcionários que entraram na empresa como jovem aprendiz. Muitos que hoje são coordenadores de produção, supervisores de produção, encarregados de produção, pessoas que começaram ali, como tantos que chegam sempre na empresa. Então, você quer conquistar o seu lugar de destaque, ou você quer conquistar o seu lugar ao sol, faça a sua parte. O cara em casa, dormindo, acordando de 11, meio-dia, não vai conseguir, não. Porque o fundador da Guaraves, o senhor Ivanildo Coutinho, ele trabalha todos os dias e ele começa às 5 horas da manhã, tá? Então não é fácil. Chegar onde chegou, ralou muito, trabalhou muito e trabalha muito. E trabalho não é sacrifício. Trabalho é prazer. Trabalho é motivação. Trabalho é energia boa. Sim. Eu enxergo dessa forma, Sim, entendeu? mas tem que saber também plantar para colher, né? Porque a colheita vem, você plantando ou não, mas ela vem. Veronildo, qual é o tamanho do ecossistema hoje da Guaraves e o impacto que ela faz para Guarabira e para toda a região? Porque tem a Guaraves, tem a Ecoavita, tem muito mais coisas ali dentro desse ecossistema. Qual o tamanho disso e o impacto que ele faz nessa região? Só para você entender, a nossa empresa, assim, o impacto regional, na região de Guarabira, nós temos 1.500 colaboradores, só naquela região. Veja o impacto que isso gera, né? Toda a nossa base administrativa e de produção fica na região de Guarabira. Então, tudo que a gente fatura para todos os estados do Nordeste partem de Guarabira. Então, assim, é um impacto social e econômico realmente muito significativo. Mas eu ligo mais, o nosso impacto social e econômico ele se expande não só para a região aqui dentro da Paraíba, se expande para o Piauí, se expande para o Ceará, se expande para
para o Maranhão, se expande para o Rio Grande do Norte. Então, assim, realmente, só traduzindo para você em números, acho que é importante, complementando sua pergunta, nós somos a maior empresa do agronegócio da Paraíba. A gente tem uma dimensão assim não tem dimensão do que é o agronegócio da Paraíba, mas é muito grande. Mas nós somos a maior empresa produtora de proteína animal da Paraíba. Nós somos a 5ª empresa produtora de proteína animal do Nordeste. Então veja o impacto e a força disso de uma empresa aqui de Guarabira que começou aí há 50 anos atrás com 300 pintos. Me diga uma coisa, Veronildo, a gente já se encaminhando aqui para a reta final do nosso podcast, passa ligeiro, já passou quase 1 hora aqui já a gente conversando. Não entrando no âmbito político, âmbito partidário não, mas a gente está se aproximando de umas eleições. O que é que impacta uma eleição dentro de um negócio? Ela faz muita diferença porque tem gente que acha que um voto ele não vai modificar a vida das pessoas. De fato, o governo ele impacta uma empresa? Olha, eu vou responder sua pergunta de forma mais ampla. Existe nós estamos num mundo hoje cada vez mais global. E eu fico impressionado como a política ela está ligada diretamente à vida das pessoas e das empresas. Qualquer movimento político do Trump contra, por exemplo, o Irã, interfere no petróleo mundial. Interferir no petróleo mundial, o pão aqui em Sapé aumenta. Veja o impacto dessa geopolítica. E as pessoas não veem essa aproximação, né? Então você vê, por exemplo, o Putin, ele entrou em guerra com a Ucrânia. A Ucrânia é um grande produtor de amônia, que é matéria-prima para fertilizante. Essa confusão entre a Rússia e a Ucrânia interfere no preço do abacaxi, porque interfere no preço do adubo. Então veja como a política ela está ligada diretamente à vida do mundo das pessoas. Então assim, trazendo aqui para a nossa realidade, qualquer decisão mal tomada, qualquer decisão arbitrária, seja do Lula, seja do Bolsonaro, impacta na credibilidade do país. O que é que ocorre? Dólar sobe, real cai. Quando isso acontece, aumenta o preço do alimento. Aumenta o preço do petróleo, aumenta o preço do alimento. Então, assim, a gente tem que entender que a política é também um organismo vivo. Nós precisamos dela. E o eleitor precisa fazer sua parte. O maior erro aqui do Brasil, lá nos Estados Unidos, é loucura. Aquele cara é louco, né? Aí nem se discute. Ali ele é um que tem um ego muito grande, como é? Megalomaníaco, sei lá, não sei nem o que é isso. Mas assim, aquele rapaz, ele não sabe o mal que ele está fazendo à humanidade. Ele acha que o mundo é só ele, né? Me parece aquela imagem de Hitler. Lembra daquela cena de Hitler com o globo? Uhum. Lembra daquela cena? Lembro. Bem icônica de Hitler. Parece que ele é o novo Hitler, cara. Então, assim, o Trump, ele não sabe o mal que ele está fazendo à humanidade e quantas pessoas estão até passando fome por conta da loucura dele, né? Mas vamos sair da geopolítica mundial, vamos para a nossa realidade. Uhum. Da mesma forma, qualquer comportamento inadequado de um presidente, de um país do tamanho do Brasil, impacta na vida das pessoas, né? Bolsonaro teve sua oportunidade, fez um grande trabalho, né? Cometeu alguns deslizes, pena que ele não conseguiu se reeleger, né? Está agora o governo do PT com esse grande assistencialismo, como se fosse uma campanha permanente, né? Uhum. As pessoas elas se sentem prestigiadas por não precisar trabalhar e ter uma renda garantida através dos bolsa isso, bolsa aquilo, né? E ninguém sabe até onde isso vai chegar, né? Porque isso está comprometendo até a Previdência. Nós não sabemos como vai ser a Previdência daqui a 20 anos, a 30 anos. Sim. Se vai conseguir sustentar, né? Então, assim, esse assistencialismo é uma campanha permanente, mas tudo tem um preço, sabe? Então, o mais importante é que as pessoas se eduquem
a escolher melhor seus candidatos. Eu não estou aqui falando nem de que um lado é melhor e o outro é bom, não. Saibam escolher. E outra coisa, evitem receber aquele pessoal que só aparece de 4 em 4 anos. Eu entendo a política como um mecanismo assim, muito falso. Tem muita falsidade na política. Hoje eles estão juntos, depois eles estão separados, um falando mal do outro, e depois estão juntos de novo, né? Então a política meio que uma arte da falsidade. Eu não gosto de política por isso. Eu respeito, sei que aí da importância da política e valorizo muito a política. Mas eu, como eleitor, eu me sinto incomodado quando eu vejo assim, do nada aparece um salvador da pátria, né? Comprou ali como se fosse uma base eleitoral ali, ele compra mesmo, ele paga por aquilo, né? E aqueles eleitores estão ali como se fosse um curral mesmo. E ali esperando ali por algum dinheiro para votar naquele candidato. Então, assim, o Brasil cresceu muito, Iago. O Brasil é muito grande. O Brasil é o maior produtor de proteína do mundo. Um dos maiores exportadores de proteína do mundo, de alimento do mundo. É o maior celeiro de alimento do mundo, um país rico. E é rico por conta do agro, viu? É o agro que vem sustentando a economia do Brasil, a balança econômica do Brasil. Então, assim, um país assim, a gente vê uma política rasteira, sabe? Uma política das pessoas, como se a gente aqui fosse um país africano, que as pessoas, sei lá, vivem em busca de um pedaço de pão, como se, pedindo uma esmola, sabe? Não precisa disso, gente. O Brasil é um país rico, a gente precisa ter esse orgulho de ser brasileiro, sabe? A gente precisa ter essa estima elevada. Eu conheço a África, já fui em vários países da África. Eu sei o que é pobreza. Eu sei o que é fome, eu sei. No Brasil não existe isso não, gente. O Brasil é rico. E eu não entendo como é que as pessoas se humilham ao ponto de trocar um voto por um saco de cimento, sei lá, R$200. Eu fico absurdo, gente. Gente, você trabalha aí, você ganha uma diária, recebe um dinheiro digno do seu suor, sem precisar se humilhar para ninguém. Tem tanta gente aí precisando de alguém para pagar uma diária, para fazer um trabalho, nem que seja um trabalho, um bico ali, tal. Sempre tem alguém precisando de alguém para trabalhar e a pessoa se sujeitar a vender um voto por R$100. Então isso aí é um comportamento de um país de terceira categoria. E, infelizmente, a gente que viaja muito, o nosso país é considerado na Europa, na Suíça, em alguns lugares do mundo, considerado como um país de terceira categoria. Por quê? Porque eles olham, nesse país o cara tem que pagar para votar. Nesse país, o presidente da República, ele passou um ano preso, no ano seguinte ele se elegeu. Nesse país, o presidente não mede as palavras, no caso de Bolsonaro, não mede as palavras, do nada ele chegava e falava um monte de abobrinha. É isso que consome a nossa reputação lá fora. É por isso que a gente é considerado um país quase África. E não somos África. Porque a África, Iago, tem países na África que não se come proteína. Porque não tem acesso à proteína. Não tem dinheiro para consumir proteína. É outra realidade, né? Eles comem o que eles encontram no mato, mas eles não têm como ir no supermercado e comprar 1 quilo de carne, 1 quilo de frango. Não tem isso. Eles são muito pobres, né? Eu estava conversando com meu pai ontem sobre Cuba. Gente, Cuba, o salário mínimo em Cuba é $30. E quem recebe $30 lá é privilegiado, porque tem muita gente que não tem acesso a esse dinheiro. São R$180. Lá em Cuba não existe saúde, não existe limpeza pública, né? Serviço de limpeza pública. Não existe nada. Eu não sei como é que alguém ainda tem a coragem de defender o socialismo de Cuba. Eu defendo o socialismo da China, que é um socialismo capitalista. Veja o que é a China. Eu me empolgo falando dessas coisas, mas veja o que é a China. Observe. Enquanto os Estados Unidos está brigando com o Irã e com todo aquele conglomerado ali das maiores produtores de petróleo do mundo, a China está mandando carro elétrico para o mundo todo.
que nem vai precisar de petróleo. Sacou Uhum. o que é a China? E vai dominar essa fatia de mercado. A China não está preocupada com petróleo, nem com guerra de petróleo, não, porque a China vai produzir uma riqueza. A China produz, é o maior produtor de placa solar do mundo e o maior produtor de carro elétrico do mundo. Ele está preocupado com o petróleo? Ele está preocupado com a guerra? Tá não, velho. Tá tranquila. Ó, a Toyota, que é uma das marcas mais respeitadas do mundo, está perdendo uma fatia de mercado gigante por conta desses carros agora que a China está mandando, elétricos, híbridos. Uhum. Então veja assim, enquanto uns estão preocupados em acabar com o mundo olhando para o seu próprio umbigo, a China está querendo ser o maior produtor de carro elétrico do mundo. Já tá com uma visão totalmente diferente, né? Então assim, a China não quer guerra com ninguém. Você já percebeu isso, que a China não quer guerra com ninguém? Uhum. A China quer vender para o mundo todo as coisas boas e o xing-ling deles. E tá vendendo. E compra do Brasil, é um dos maiores clientes do Brasil de proteína, de soja, de milho. Então, assim, nossa produção interna aqui do Brasil, o Brasil é tão grande que ele produz muito mais do que ele precisa para consumir. Uhum. É por isso que ele é o maior produtor de alimento do mundo. E a China, que não é boba, não quer briga com o Brasil. Os Estados Unidos ficam com aquela leseira lá daquele negócio de tarifar o Brasil, né? Sobre taxa e aquilo. Tudo politicagem. Né? Aí tem um rapaz lá do não sei o que, Bolsonaro, que vai para lá e fala um monte de coisa lá para ele lá, dá umas cordas para ele lá, e aí ele fica com essa imagem mais ainda deturpada do Brasil e vem e prejudica o quê? Prejudica o país dele, que o nosso produto vai ficar mais caro para entrar. Isso. E o Brasil vai procurar outros mercados, vai tornar o produto dele mais caro, o produto brasileiro mais caro no país dele, e de alguma forma vai prejudicar os empresários. Quantas empresas estão prejudicadas que a metade de sua produção vendia para os Estados Unidos e agora não está conseguindo mais? Não tem viabilidade por conta da taxação. Tem um bocado. Pois é. Enquanto isso, a China, amiga de todo mundo, querendo vender para todo mundo. Essa é a visão. E isso daí é uma visão que todo empreendedor deveria ter, né? Uma visão ali, em vez de estar só atacando, tá tendo uma visão mais para frente e contornando todas essas dificuldades para chegar naquele resultado. Complicado. Mas, Veronildo, me diga uma coisa. A gente já chegando na reta final aqui do nosso bate-papo. Eu vejo que você é uma pessoa, como a gente se diz por aqui, desenrolada. É uma pessoa desenrolada. E tem uma mentalidade diferenciada. O que é que você pode dizer aqui, uma característica que qualquer empreendedor aqui necessitaria ter para chegar onde você chegou e onde poucas pessoas hoje chegou no Brasil? A gente tem uma base, e aí aí é de família, né? Na verdade, desde os primórdios da empresa, a gente tem que ter foco. Uhum. Tudo que a gente for fazer, que a gente for empreender, a gente tem que ter foco. Eu vou dar um exemplo aqui, seu Luiz Bombom, inclusive Sim. um homem que eu quero muito bem, uma figura, para mim é um mentor também, uma pessoa maravilhosa, extraordinário. Seu Luiz Bombom, a vida toda só produziu abacaxi. Ele tem aquele foco. O Evaldo, que é o genro dele, sempre teve esse foco. Ele não foi produzir banana, não foi produzir uva, não foi produzir morango, não. O foco dele é aquele. Então, se o empresário ele quer acertar, ele tem que ter foco. Às vezes o cara começa um negócio, vai para outro, vai para outro, vai para outro, vai para outro, e não consegue se sustentar e nem crescer em nenhum. Então, a essência da Guarabes é foco. A gente sempre foi focado no principal. Temos outros negócios? Temos, mas eles andam em paralelo, porque o nosso negócio principal é alimentos. Nosso foco é alimentos. O nosso forte é alimentos. Então, se eu pudesse resumir, em uma palavra é foco. A outra palavra é amor. Tem que gostar do que faz. Não adianta você sair de casa para o seu comércio, dizer, eita, para aquele negócio ali, eu não gosto dos clientes, eu não gosto dos funcionários, eu não gosto do negócio. Amiga, então fecha o negócio, pelo amor de Deus. Tem que ter amor, tem que ter tesão, tem que gostar do que faz. Então, essa é a grande diferença. E isso não é para mim, não é uma filosofia minha, é uma filosofia que dá certo. Foco e amor. Ter respeito. Olhar para a pessoa. Às vezes você chega no seu ambiente de trabalho e aquele funcionário está diferente, ele está estranho. Mas você não sabe o que ele passou. Você não sabe se ele teve algum problema com um filho.
Educar filho hoje não é fácil. Sim. Não sabe se ele teve algum problema com a esposa, se ele não está tendo algum problema na família, alguém está doente. Aí você, como patrão, como chefe, você já vai julgar. Por que você está estranho aí? O que foi que houve? Por que você está assim? É o que eu digo, tem que ter sensibilidade. O líder, o gestor, ele tem que ter sensibilidade. Ele tem que ser firme, mas ele tem que ter respeito e ser sensível. Aquela palavrinha, empatia. Tem que ter empatia. Tem que se colocar no lugar do outro. Então é isso que eu tenho dito aos meus líderes. Quando você se depara com um cara que é bom, mas está diferente, antes de julgar, converse com ele. Procure entender o que está acontecendo com ele. Porque às vezes você julga um comportamento, esse cara bebeu, estava de ressaca. Será? Será que ele não está com o dente doendo? Ou o ouvido doendo? Eu estou dando um exemplo assim. Né? Então nós temos que ter foco e ter amor. Quando eu falo amor, é empatia. Quando eu falo amor, é respeito. O amor resume muita coisa, né? Sim. São palavras muito amplas. Como o foco também é amplo. Né? Eu vim agora com o Luizinho aqui, e a gente vinha conversando, eu apresentando o Luizinho para o Johnny, para o meu gerente regional da rede de lojas, né? E eu falava para eles, Johnny, esse rapaz aqui, o pai e o avô dele, juntos, são os maiores produtores de abacaxi da Paraíba. E a Paraíba é reconhecida pelo abacaxi. O melhor abacaxi do Brasil sai da Paraíba. Né? Então, veja o valor disso. Isso é foco. Eu não vejo o seu Luiz Bombom fazendo outra coisa a não ser produzir abacaxi. E produzindo o melhor abacaxi, com a melhor estratégia, levando para o melhor mercado. Veja aí, um homem simples como o seu Luiz, mas é um empreendedor. Porque a atividade nossa é uma atividade agroindustrial. A atividade de Evaldo, do seu Luiz, é uma atividade agrícola. Uma atividade que a indústria dele é a roça, é a lavoura. Né? É lá onde está acontecendo, é lá onde estão as máquinas. Né? Mas não é só produzir, tem que ter estratégia, tem que saber vender os canais certos, produzir um produto de excelente qualidade, produzir um produto de destaque, né? De relevância. Não pode produzir aquele abacaxizinho que parece a cabeça de um gato. Como é que chama aquele abacaxi, Luizinho? Aquele abacaxi pequenininho. Pérola. Não, para de... Pérola é o que você entrega. Aquele abacaxi que desnutrido, que é desse tamanho, como é que chama? Cabeça de gato? Pronto, então pronto. Não é produzir refugo, é produzir o que é bom. Né? E por falar em bom, né? Tudo que é bom todo, né? Bom é bom todo. E o bom todo chegou muito forte em Sapé. Sim, vamos falar disso daí, né? A gente tá aqui com o Johnny aqui, mandar um abraço aqui para ele, diretor regional também, gerente regional, com o nosso amigo Liz, com o Luiz Henrique aqui também nos acompanhando aqui, fazendo todo esse suporte aqui pra gente. E assim como você fala de Guarabira, que chega brilha os olhos assim, você agora tá chegando em Sapé aqui também, que brilha meus olhos aqui, que também sou sapense, quero ver a cidade crescer. Qual a importância da Bom Todo tá aqui em Sapé? O que é que vai gerar de economia? O que é que vai mudar a vida das pessoas aqui? Porque é um super atacado, não é isso? É verdade. O Sapé faz parte da nossa história há muitos anos. Né? Desde que nossa empresa era pequena, a gente já tinha clientes aqui em Sapé. Tem até um rapaz chamado Galo Branco, tem uma loja de frango ali na... Ainda tem, na saída aqui, para Guarabira. E a gente atendeu muito essa região aqui. Assim, Sapé, a gente é cliente da nossa empresa há muitos e muitos anos. Né? E agora a gente volta com essa estrutura, com essa força, com essa marca, com essa qualidade. Né? Como a gente tem um plano de expansão e Sapé, pelo seu potencial comercial, a gente precisava ter a loja em Sapé. E aí é uma realidade. Em janeiro a gente fez a primeira visita, fizemos um contato aqui com o empresário, aqui, o senhor João, que me recebeu muito bem, deu tudo certo, graças a Deus. E a gente, em 4 meses, a gente abriu a loja. Então, assim, foi muito rápido, porque também o imóvel aqui onde nós nos instalamos é muito bom, muito bem instalado, muito bem localizado, muito bem cuidado. Né? Então, foi muito rápido. Então, assim, deu tudo certo aqui em Sapé. Chegamos com uma loja bonita, loja grande, loja ampla, um mix completo. Toda a nossa linha de produtos tem na loja. Então, assim, Sapé tem uma loja que merece. O Super Atacado Bom Todo veio muito forte e veio para ficar. Inaugurou segunda passada agora, não foi? Inauguramos segunda passada, todo mundo feliz, motivado, muitos clientes visitando a loja, muitos clientes elogiando o nosso trabalho, né, nosso mix de produtos. Então, assim,
eu estou muito feliz, viu? E eu até pedi a Luiz, consegue um espaço para a gente falar um pouco sobre o nosso trabalho. E eu fico muito feliz de ter aberto as portas para a gente, assim, show de bola. Estou muito feliz. E me sinto, em Sapé, me sinto em casa. E na minha juventude eu vinha muito aqui em Sapé, né? Eu sou contemporâneo de Evaldo, lá do tempo que a gente era jovem, né? A gente continua jovem, mas a gente era mais novo. A gente era bem mais novo. Mas cidade muito acolhedora, uma cidade próspera, sabe? Uma cidade forte, uma cidade quente, ativa, um comércio forte, né? E aqui também eu aproveito e mando um abraço para o seu Cláudio Mendes, né? É um amigo, né? Uma pessoa que eu conheci os filhos dele, que eu estudei com os filhos, né? Com Cláudio e Cláudia. E o seu Cláudio eu conheci quando eu montei um cinema em Guarabira, lá no shopping, Cidade Luz, que o shopping também é da empresa, da família, né? E quando eu montei o cinema do shopping, seu Cláudio apareceu lá, que ele é louco pro cinema, a vida dele foi toda no cinema, e eu tive a oportunidade de conhecê-lo, né? E é um amigo, né? Transmito meu abraço, seu Cláudio, ao senhor se recupere, né? Que o senhor teve um sustozinho de saúde, mas o senhor se recupere aí, viu? Que o senhor é igual o nosso frango. O senhor é bom todo. É bom todo. E o cinema dele fez sucesso aqui em Sapé, viu? Fez história, né? Fez história aqui em Sapé, o cinema dele também. Também é uma pessoa que é importante para a cultura sapense, né? E tem muita experiência, viu? O Cláudio, ele é um homem que entende muito de cinema, realmente, e é um apaixonado, né? É porque é o seguinte, tem negócios que não é só você tem que ter foco, tem que ter amor, mas o negócio tem que se sustentar. E cinema é um negócio que é um desafio muito grande manter um cinema. A gente mantém o cinema porque é dentro de um shopping, a cidade tem um potencial muito grande, mas manter um cinema de rua hoje, como era no passado, é muito difícil. Porque naquela época, no passado, as pessoas não tinham televisão em casa, não iam assistir o filme no cinema. Hoje tem televisão, a televisão está no celular, o streaming. A concorrência é muito grande hoje em cima do cinema. Então, é muito difícil manter, por exemplo... Seu Cláudio me convidou para montar um cinema aqui em Sapé, mas é muito difícil, o investimento é altíssimo e é muito difícil manter um cinema na cidade. Mas aí o pessoal de Sapé, quando quiser assistir um bom filme, inclusive está em cartaz Homem-Aranha, maior sucesso de todos os tempos, vão lá em Sapé... Vão em Guarabira. Vão lá em Guarabira, dá uma volta no Shopping Cidade Luz, que é maravilhoso, e ainda assiste o filme. Luiz, o homem é bom de propaganda, viu? Ele começa a falar e já solta uma propaganda no meio. Não perde tempo, não. É bom todo o homem, viu? Mas, Veronildo, é uma satisfação ter você conosco aqui. Já passou o horário recorde aqui do nosso Atualiza. Mas vão editar, e tem umas besteiras que eu falei, talvez vão editar. O recorde é esse daqui, viu? O maior tempo aqui que a gente tá numa conversa é esse daqui, então já passou o tempo aqui também. Mas é uma satisfação ter você aqui conversando conosco, você aqui chegando na nossa cidade também, investindo, fazendo com que Sapé cada vez cresça mais, se valorize mais também. É muito bom ter aqui e também quero agradecer pela troca de experiências aqui, porque de fato são muitas experiências. Se deixar aqui passar 2, 3 horas, mas Eduardo ali já tá morrendo de fome ali, já desmaiando. Mas é uma satisfação ter você conosco aqui. As portas estão sempre abertas aqui para receber você, receber todo o pessoal da Bom Todo aqui. E fique à vontade aqui para deixar os seus agradecimentos finais, os seus convites, as suas merchans aqui para todo mundo que nos acompanha. Olha, eu vou dizer o seguinte, que é muito bom quando a gente tem a oportunidade de fazer um bate-papo, uma entrevista assim, mas o mérito é de quem entrevista, viu? Você produz, realmente, parabéns, você conduziu muito bem, né? Você vai construindo uma cadeia de raciocínio e isso deixa realmente a entrevista rica, né? Eu estou feliz por ter vindo aqui, de contar um pouco da minha história, do meu jeito. Eu não sou especialista, não sou jornalista, mas falar da minha vida, falar do que eu falo com muita vibração, com muita alegria, com muita energia. Né? E outro dia me perguntaram qual é o maior desafio de um orador. Você sabe qual é o maior desafio de um orador? Ele tem 3 desafios, né? Falar rápido, falar forte e falar alto. Mas nesse aí é o técnico. Eu falo, o maior desafio de um orador é mentir. Olha, gente, a pior coisa do mundo é mentir. Minta para sua mãe para você ver. Minta para sua mulher para você ver. Não mente, não consegue mentir.
Quando você mente, você começa a mudar. Sua fisionomia começa a mudar. Então é o seguinte, eu me sinto muito bem e me sinto muito à vontade quando eu falo, seja para uma emissora de televisão, seja no podcast, seja numa rádio, seja num auditório para 1000 pessoas. Eu não tenho dificuldade, porque eu só falo a verdade. Uhum. E a verdade, ela tem seu lugar. Ela cabe em qualquer lugar. E quando você fala a verdade, conta uma história bonita, motivadora, uma história com muito amor, com muita vibração, muita energia, aí acontece. É por isso que eu tenho, graças a Deus, assim, esse jeito, essa facilidade de contar a minha história. Porque eu falo a minha verdade, sabe? Uhum. Aí você pegou, né? O desafio do orador é mentir. O desafio é grande. É grande. Aí eu fico imaginando esses políticos... Olha, não estou falando de política, não. Tu já pensou a dificuldade? Eu fico olhando num debate, eu fico só observando. Meu Deus, como deve ser difícil, viu? Dá para perceber logo, né? O cara sendo provocado ali do lado, o cara do lado provocando ele, chamando ele de ladrão. Não é fácil não, viu? Mas assim, como eu não sou político, eu prefiro estar nesse bate-papo aqui com você e falando de coisa boa, né? Falando do que se viveu, né? Pois é, e eu transmito aqui o meu abraço fraterno a Luiz, seu Luiz Bombom, Luizinho, Evaldo, o meu amigo Adailton, que é um grande empreendedor aqui dessa cidade, né? Eu até brinco com eles, falo, você é o Ivanildo, no caso sendo meu pai, né? Você é o Ivanildo de Sapé, um grande homem que tem uma grande história, um grande legado, né? E uma figura humana, um homem sensível, um homem de Deus, um homem simples. Eu me identifico muito com o Adailton. Para mim é uma figura, é uma figura. Um homem sensível, um homem amigo, um homem forte, um grande visionário, né, junto com sua família. Então, assim, a Sapé, para mim, eu realmente me sinto em casa aqui em Sapé, literalmente em casa, viu? E renovo o meu convite para você ir com sua equipe. Vamos um dia lá em Guarabira para você visitar a nossa história, nossa empresa, materializar tudo isso que eu falei, viver isso que eu falei. E se quiser, no final, ainda passa pelo shopping, ainda vai pelo cinema, conhecer o cinema. Ainda assiste o cinema, né? Com certeza. Muito obrigado. Tá aqui nessa conversa, eu espero que tenha impactado vocês que estão nos acompanhando aí, espero que tenha plantado uma sementinha que possa, a nossa conversa, como a gente sempre diz aqui que marketing vai mudar o mundo, é uma das nossas frases aqui, que essa conversa possa mudar o mundo de vocês hoje. Então, chegando aqui na reta final do nosso podcast, eu quero agradecer a todos vocês que nos acompanharam, mandar um abraço para todos da Unidasnet, que faz com que nossa conversa chegue a você nessa maior qualidade possível, inclusive mudou de plano, a Unidasnet essa semana atualizou tudo, você que quer planos com ótima qualidade e baixo preço, entre em contato com eles aí, porque tem o melhor plano para vocês. Para finalizar de vez aqui, eu queria que você deixasse uma mensagem para todos os empreendedores que estão nos acompanhando aqui. Aquela mensagem lá do fundo do coração que possa mudar a vida das pessoas. Vou até olhar de frente aqui. Se você sonha, se você tem um projeto, acredite. Agora, corra atrás. Não fique esperando, não, porque nada cai do céu, certo? O que cai do céu são as bênçãos, a chuva, né? É como o Mário Sérgio Cortella fala, que vaca não dá leite, você tem que acordar cedo e ir lá tirar o leite da vaca, que ela não dá leite. Então, se você tem um sonho, se você quer empreender, não importa o tamanho do seu negócio, corra atrás, acredite, tenha foco, tenha fé, acredite em Deus, acredite no seu potencial, acredite em você. Porque se nós aqui estamos contando a história da Guaraves de 50 anos, do Frango Bom Todo de 50 anos, mas ela começou pequena, num sonho de um jovem que estava começando a vida. E para fechar, meu pai e minha mãe estava grávida, precisava começar um negócio para casar. Quem era o menino que estava na barriga da minha mãe? Eu sou o mais velho da família, né? Então, toda essa história que a gente está contando aqui começou de um casal que precisava iniciar um negócio na vida, que precisava ter uma atividade para conseguir sustentar uma casa, sustentar uma família. E eu sou a prova viva disso. Eu sou esse filho. Pessoal, nós conversamos aqui com o Veronildo Coutinho, diretor da Bom Todo, da Guaraves, a maior empresa
Agroindustrial. Agroindustrial da Paraíba, quinta maior do Nordeste, uma empresa que está de fato impactando muito e crescendo cada vez mais. Então, você que chegou até aqui, muito obrigado por estar conosco durante toda essa conversa, durante todo esse bate-papo. Próxima semana nós estaremos aqui recebendo Padre Cícero Salvador aqui, depois de um ano que ele veio no nosso podcast aqui, ele tá de volta aqui com a gente, vai ser uma conversa incrível também aqui para todos vocês, quarta que vem às 7 da noite. Então, sigam a Guaraves, acompanhem a Guaraves através das redes sociais, dos sites, tudo mais. Me siga nas redes sociais, Iago Cavalcante em todas as redes sociais, atualiza podcast em todas as redes sociais. Ficamos por aqui, até semana que vem, forte abraço, um beijo no coração, fiquem todos com Deus e tchau, tchau.